Graças a paz, igreja. Quando o pastor Vanderlei me convidou, ele queria que fosse na semana passada. Eu falei para ele: pastor, me dá mais uma semana, por favor. Pastor Vanderlei, a gente está caminhando junto há algum tempo. Ele me convidou para ir numa conferência esses dias lá com o pastor Isaac e falou de um tema que eu gosto muito, que é sobre identidade. E daí, quando ele me convidou, eu aproveitei e falei assim: eu vou falar um pouco sobre identidade, outros assuntos também, mas principalmente sobre identidade. Eu vou orar agora para a gente começar, tá bom? Senhor meu Deus, em primeiro lugar, Senhor, quero agradecer-lhe pelo dom da vida, Senhor, quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor, e por essa noite, Senhor. Que o Senhor coloque dentro de nós, cada dia mais, o desejo de estar perto de Ti, Senhor, sendo direcionados por Ti, Senhor, e próximos a Ti, cada dia mais e mais, ser íntimos de Ti, Senhor. No nome de Jesus eu agradeço, Senhor. Amém. Existem 3 perguntas fundamentais que, pelo menos uma vez na vida, você fez. Quais são elas? Quem sou eu? O que devo fazer? E por que estou aqui? Não sei vocês, eu já me perguntei algumas vezes isso. Quem realmente sou eu, né? O que devo fazer? E por que estou aqui? E se você procurar no Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra sagrada, a Bíblia, que deve ser a nossa regra de fé e conduta, você vai encontrar a resposta para essas 3 perguntas. Por favor, Emanuel, você coloca em Marcos 8, 26 a 29, por favor. E mandou para sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta, ele não tem dúvida da identidade dele. Ele sabe quem ele é em Deus. Mas e nós? Nós sabemos quem realmente nós somos em Deus? O tema da mensagem, Emanuel, se você quiser colocar já, é: quem somos nós em Deus? O mundo, ele rotula muita gente, né? Eles quer nos definir por algumas coisas que a gente faz, por conquistas, pela aparência, né? Se você é magro, você é muito magro. Se você é gordo, você é muito gordo. Se você é bonito, você é muito bonito. E se você é feio, você é muito feio. Então as pessoas sempre vão te rotular. Você nunca vai ser perfeito para ninguém. Todo mundo vai encontrar um defeito em você, porque nós somos falhos e somos humanos e somos imperfeitos, né? O mundo, ele tenta definir nossas identidades por conquistas, aparências, erros e pelo passado. Tenta nos rotular como fracassados, indignos, sem valor. O diabo, ele sabe o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos pecados, ao contrário de Deus. Deus, ele sabe dos nossos pecados e conhece nossos pecados e nos chama de filho. Amém? A Bíblia revela que nossa verdadeira identidade está em Cristo. Um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu assisti um filme que era sobre um cavaleiro. Acho que eu já devo ter falado alguma vez aqui. E ele, sempre que ele perdia a justa, que é aquela luta que vai em cima de um cavalo com uma lança, sempre que ele perdia, a pessoa que vencia ele olhava de cima para baixo para ele e falava assim: você foi pesado, você foi medido, você foi julgado e considerado insuficiente. Todos os dias nós passamos por isso. Ninguém acredita na nossa suficiência, até porque nós não somos suficientes mesmo. Suficiente é só Cristo. A partir do momento que nós estamos com Cristo, nós nos tornamos suficientes nele, não por nós mesmos. Nós não temos mérito algum. A nossa salvação foi somente pelo sacrifício de Jesus e pela graça dele. Porque se dependesse de nós, nós morreríamos em pecado. Amém? 2 Coríntios 5,17, por favor, Emanuel. Eu vou ler alguns textos que falam quem realmente nós somos em Cristo, né? Esse é bem conhecido.
foi. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que fez tudo de novo. 2 Coríntios 5,17. A partir do momento que a gente aceita a Cristo, ou na verdade Cristo nos aceita, né, como filhos e como irmãos, nós temos que esquecer as coisas que já passaram, né? Tem gente que hoje em dia vive muito na nostalgia, né? Vive no passado. Aquilo que eu vivi há 20 anos é muito melhor do que eu vivo hoje. E na verdade não é. O que você vive hoje com Cristo é muito melhor. Muito melhor. Não tem nem comparação a sua vida com Cristo hoje do que a sua vida sem Cristo lá no passado. Amém? Outro texto você pode colocar em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quando ele fala aqui que nós somos geração eleita, nós somos escolhidos. Sacerdócio real é porque nós somos separados. Nação santa, a palavra santa já quer dizer separado. Dentre todas as outras nações, nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido por Deus, amém? Em Cristo não somos definidos pelo que fizemos, mas pelo que Ele fez por nós. Somos filhos de Deus, amados, escolhidos e chamados para viver a nossa vida em novidade de vida. Tem uma música do PG que eu gosto muito e ele fala bem sobre isso aí, né? Quem a gente é, né? Ele fala assim: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu? Não sou cantor, tá? Só uma palhinha. Esse texto e essas pequenas palavras que eu falei reflete muito do que quem nós somos perante Deus, né? A respeito do que devemos fazer, ele tem muito a ver com entrega. Entrega é submeter-se totalmente a Deus. Pode abrir em Atos 2:37, por favor? Lembrando que no contexto, quando Jesus pergunta para esses discípulos aí, muitos discípulos dele estavam indo embora, porque a palavra que ele estava falando era muito forte, muito dura. Pedro até fala que a palavra dele era muito dura. Daí, alguns discípulos dele, que não eram tão próximos a eles, foram embora. Então, por isso que ele pergunta: quem diz que eu sou, né? Atos 2:37 é um dos textos que eu mais gosto, assim, porque eu acho que tem muito a ver com conversão. Atos 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se. Deixa eu ler na minha Bíblia, acho que é melhor. Ou mais longe, vamos lá. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Você alguma vez já se perguntou o que você deve fazer, não? Eu me pergunto todos os dias: o que eu devo fazer hoje? Mas você está perguntando para a pessoa errada. Você tem que perguntar para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Como que eu vou fazer hoje? Hoje mesmo foi um dia difícil para a gente lá em casa. Muita correria, muita coisa para resolver. No trabalho foi super corrido. E eu estava vendo que eu quase não viria. Quase que eu liguei para o pastor Vanderlei e falei: Vanderlei, não consigo. A Sueli falou: você vai? Eu falei assim: eu vou. Peguei um mototáxi, o cara quase bateu a moto e vim embora. Vamos para cima, né? Identidade traz responsabilidade, mas viver como os filhos de Deus requer entrega diária. Conhecer identidade é o primeiro passo para se achegar a Deus, mas viver o propósito exige entrega total. Acho estranho não, na verdade, é diferente esse verbo compungir. Alguém sabe o que significa, não? Alguém sabe? Eu compunjo, tu compunges, eu nem sei como é que fala esse verbo. Esse verbo no latim ele é compungere, que quer dizer aflitar, furar, perfurar. E no grego ele é katanusso. Katanusso vem de katana. Sabe o que é uma katana? Katana é uma espada. A intenção do evangelho não é deixar a gente melhor. A intenção do evangelho é matar a gente.
matar o velho homem, é furar até que chegue até o coração, assim como a espada, cortante de 2 gumes. Essa é a intenção do Evangelho. Muitas pessoas acham que o Evangelho, ele vai me deixar melhor, vou ser perfeito. Você não vai ser perfeito por causa do Evangelho. Você vai ser, sim, submetido à palavra de Cristo, sobre tudo que nos foi ensinado, e você vai ver que você não tem mérito nenhum. Não é mérito teu. A salvação, ela não é meritocracia. O galardão é meritocracia. A salvação, não. Amém? Coloca, por favor, em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. O texto de Romanos, ele fala que ele está rogando pela compaixão de Deus para que nós nos apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo. Por que um sacrifício vivo? Porque, na verdade, Deus ele não precisa mais de sacrifício como era antigamente. No Velho Testamento eles faziam sacrifício, queimavam gordura, queimavam bois, queimavam ovelhas, porque eles não tinham acesso direto a Deus, né? Mas na nova dinâmica do Evangelho, quando Jesus veio, a gente teve um contato direto com Jesus. E como foi dito aqui, nós temos acesso direto a Jesus. E muitas vezes a gente não recorre, né? Recorre a outras coisas, outros meios, outros termos, outras opções, criamos novos deuses, né? Meu carro é meu novo Deus. Minha casa é meu novo Deus. E a gente se esquece do Deus verdadeiro. Coloca as nossas dificuldades à frente do que realmente a gente tem que pôr, que é o amor a Deus, a entrega total a Deus. Coloca as nossas tempestades que vêm, porque elas vêm. Mesmo você sendo cristão, elas vão vir. Na época de Jesus, as dificuldades vieram. Jesus teve dificuldade. Jesus, ele foi perseguido, foi traído, suou sangue. Eu nunca vi ninguém suar sangue. A primeira vez que eu vi foi quando foi descrito na Bíblia sobre o que Jesus passou, né? E eu estava vendo que uma pessoa a suar sangue, ela está no máximo do estresse dele, no máximo da dor que ele está sentindo, no máximo do coração dele acelerado. E a gente imaginar que Cristo, Jesus, um Deus, porque Ele é Deus. Amém? Jesus é Deus, tá? E Ele se entregou por nós, né? Se esvaziou de toda a sua glória, como está escrito. Que nossos de Deus, o que nossos de Deus. Ele se esvaziou de toda a glória, abriu mão da tua glória. Ele se apequenou, porque ele vira em forma humana e se apequenar. Ele ficou do nosso tamanho, na nossa mesma régua de altura, de padrão. Só que Jesus era perfeito. Como Deus, ele agiu como Deus. Curou. Foi perseguido, como eu já falei. Interessante você notar que Jesus, ele foi perseguido por quê? Porque ele subverteu tudo aquilo que os judeus esperavam dele, né? Os judeus esperavam um Messias glorioso, lindo, né? Chegando e expulsando o povo romano do seu lar. E não foi assim que Jesus veio, né? Jesus veio lá, está escrito em Isaías 53 que não havia beleza nenhuma nele. Amém? Eles pensavam que Jesus ia vir com um exército e dominar aquele lugar. Mas não é isso. O domínio que Jesus vai ter vai ser no final dos tempos, e eles não entendiam isso aí.
Eles não tinham essa noção. O entendimento deles era que Jesus ia chegar cheio de glória e expulsar os romanos e o povo de Israel ia ser a nação dominante. Mas por que eu estou falando isso daí? Porque muitas vezes a gente esquece do tamanho do nosso Deus, né? Eu não sei vocês, mas às vezes acontece algumas coisas e a gente fala, mas será que Deus vai dar um jeito nisso? Quando você pergunta se Deus vai dar um jeito, você já está errado, porque Deus não dá jeito, gente. Deus, ele dá solução, dá caminho, amém? Dá cura, dá discernimento da palavra dele para que a gente consiga entender o que ele quer da nossa vida, amém? Entregar-se é abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus. Fácil, não? Difícil, né? Lembrando que vontade é diferente de desejo. Desejo passa, vontade não. Vontade é própria tua. Então, a tua vontade, dificilmente você vai conseguir diminuí-la. Mas você tem que fazer isso, porque o que realmente importa é a vontade de Deus, né? Ou quando oramos falsamente, fala assim, que seja feita a tua vontade, Deus. O pastor Fábio, quando veio aqui, ele falou, né, que ele estava orando para o Cleitinho. E daí quando ele orou, faça a sua vontade, ele teve dificuldade. E a gente tem dificuldade quando pede para fazer a vontade de Deus, porque na maioria das vezes a vontade de Deus é diferente com a nossa. É diferente da nossa. A gente quer ir por um caminho e Deus manda por outro. A gente quer fazer uma coisa, Deus manda fazer outra coisa. A gente quer entrar por uma porta que está fechada e Deus fala assim, calma, essa porta está fechada porque eu fechei. Não adianta você tentar abrir. Não adianta você tentar abrir, não adianta você tentar enfiar o pé na porta. Não vai conseguir, parceiro. Amém? Lá na fábrica a gente tem oração toda segunda-feira, às 8 horas da manhã a gente tem oração. A gente se reúne na sala onde eu fico, mais outros irmãos, e a gente ora, né? E a gente fala muito sobre vontade, né? Vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. E no dia a dia a gente vai perdendo isso aí, né? A gente vai colocando outras coisas. Hoje mesmo era 5:30 da tarde, eu desesperado para vir embora logo, porque eu tinha que pregar hoje, e gente conversando comigo, e eu atendendo pessoas, o WhatsApp não parava. Eu falei assim, gente, vou parar, amanhã eu continuo. Meu horário é até às 5 só, estou às 5:30 aqui, mas amanhã eu continuo. Amanhã eu continuo porque isso daqui é passageiro. E Deus é eterno. A gente foca muito no que é passageiro, volúvel, e esquece de focar no que realmente importa, que é Deus, que é o vir aqui à igreja dele, não simplesmente por vir, não simplesmente para bater cartão, igual algumas pessoas falam, né? A gente não vem à igreja para bater cartão, a gente vem à igreja porque a gente se sente bem. Quando a Carol cantou aqui aquela música, eu sou ruim para cantar, é assim que eu me sinto muito bem, é isso? Não há outro lugar melhor. Essa música ela é cantada nas clínicas. Você fala, mas o cara está preso lá, não pode sair, e é lá que ele quer estar. Então, mas quando essa música é cantada, ela não está falando de um lugar, ela está falando de uma presença, de uma pessoa. Ela quer ficar diante de Deus. E eu vi a gente cantando aqui, eu lembrei de quando eu ia em clínicas. Você tem que ver que loucura que é eles cantando essa música. Arrepia. Você sente um nada quando você vê ele. A dificuldade que eles passam, e daí você vê quando eles começam a cantar esses louvores, eles começam a chorar. Eles pulam, dançam, pulam na piscina. E aqui foi falado, né, que muitas vezes o Wilson acabou de falar, né, que às vezes a gente esquece do Espírito Santo, não é isso? Não dá o devido valor ao Espírito Santo, né? Ao dínamo de Deus, que é o Espírito Santo. Tem um livro, não vou lembrar quem é o autor agora, mas se chama O Deus Desconhecido. Ele fala sobre o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia, né? Que muita gente está se esquecendo do Espírito Santo.
não acredita no poder do Espírito Santo, não acredita na força do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, no avivamento que pode ser feito pelo Espírito Santo. Mas daí você fala assim, mas está falando em línguas, está sentindo queimar. Mas muitas vezes é a pessoa que está ao seu lado que está sentindo isso, e você acha que você está sentindo, e não é. O avivamento ele não é passado de um para outro, mas ele tem que ser começado um avivamento pessoal, individual, para depois ser um avivamento coletivo. Tudo começa por uma pessoa. Amém? O terceiro ponto é propósito. Propósito é viver para glorificar a Deus. Aqui todos os louvores que a gente cantou hoje foram para glorificar a Deus. Amém? O pastor Renato fala que é um culto cristocêntrico, né? Os louvores que foram cantados hoje, todos eles foram cristocêntricos. Todos eles tiveram Cristo como centro. Amém? Por que eu falo isso? Porque é interessante, porque muitas pessoas brincam com isso daí, né? O culto é cristocêntrico, mas o culto tem que ser cristocêntrico. Ele tem que ser cristocêntrico, cruciforme e cristoforme. Tem que ter a forma de Cristo, tem que ser Cristo no centro e ter a cruz, moldada pela cruz. Porque se não fosse a cruz de Cristo, porque a cruz somente, ela não tem significado nenhum. A cruz, muitas pessoas antes de Cristo foram crucificadas e muitas pessoas depois de Cristo foram crucificadas. O que muda o valor da cruz foi quem esteve crucificado lá e ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou, foi só ele que se levantou, foi ele que ressuscitou. Amém? Falando sobre isso daí, esses dias eu estava ouvindo o pregador falando assim que, vamos lá, que muitas vezes a gente fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não é isso? Daí você fala assim, o inferno vai vir sobre nós? Não. Está falando que as portas do inferno prevalecerão. Nós temos de ir contra a porta do inferno e chutar a porta. Jesus ele não chegou lá e bateu na porta, toque, 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 abre. Jesus ele chegou e abriu com a chave. Creio que um pouco de ira ele abriu ali. Porque logo depois ele levou cativos o cativeiro, não é isso? Amém? O propósito de Deus não é apenas fazer algo para Deus, mas ser alguém em Cristo. Nosso chamado maior é refletir a glória dele. Nosso propósito não tem relação com grandeza, mérito ou qualquer coisa. Como já foi falado aqui, não adianta a gente fazer nada. Nós não temos mérito nenhum. Não adianta a gente querer ser o maior pregador, querer ser o maior cantor, querer ser o maior sonoplasta, querer ser o maior baixista, o maior guitarrista, não adianta. Se não for para Cristo, não adianta. Tem que ser tudo para Cristo, né? Nosso propósito não tem relação com grandeza, mérito ou qualquer outra coisa. Nosso propósito é glorificar a Deus apesar das circunstâncias. Um exemplo disso é José do Egito, né? José do Egito ele passou por tanta coisa. Rapaz, se eu fosse ele, eu tinha desistido na primeira. Falei assim, não quero não, vou não. Não vou. Passou por tanta coisa. Os irmãos traíram ele. Você imagina? Ser preso. Depois foi preso novamente. Depois foi solto. Depois foi jogado na cova dos leões. É isso mesmo? Não, Daniel que foi jogado, né? José passou por muita coisa, né? Depois teve que pedir perdão para os irmãos ainda. Ele pediu perdão, porque durante um tempo, ele teve raiva dos irmãos. Mas Deus foi curando isso aí nele. O amor de Deus por ele foi curando. A presença de Deus nele foi curando tudo que ele tinha. E a gente não dá valor a isso, né? É complicado. No texto de Atos 2:37, depois você vai seguindo lá, você vai ver que Pedro fala para eles, né? Que eles têm que se arrepender, né? Arrepender é diferente de remorso. Remorso você sente e faz de novo. Arrependimento você sente arrependimento e não faz mais. É o tal do metanoia que a gente tanto fala, né? Que é transformação de mente. Mudar a sua mente, mudar de direção, né? Desviar-se daquilo que é mal e voltar-se para o bem. Quem é o bem? Bem é Deus. Cristo é o bem. Nosso propósito é glorificar a Deus apesar das circunstâncias, né? Não sei você, mas é difícil glorificar a Deus quando você está com dificuldade, não?
Você está sem dinheiro? Glória a Deus. Difícil. Carro quebrou. Glória a Deus. Um irmão te falou alguma coisa e você, né, normalmente não concorda, né? Glória a Deus, amém. Abençoa a vida desse irmão. É tão fácil. Gente, pode falar, é difícil, tá? Eu estou brincando aqui porque é difícil. Muitas vezes você acorda, o pessoal fala pá virada, né? Acorda, parece ligar no 220, não quer ver ninguém. Se a pessoa pergunta se você quer café ou suco, você fala assim, eu não quero que fale nada comigo, nem se perguntar para tomar café ou suco eu quero. E a gente se controla porque senão a gente vai preso, né? A gente perde nosso réu primário. Tem dia que dá vontade. Patrícia falou que é difícil trabalhar com o povo, né, Patrícia? Eu trabalhei 25 anos com o povo, até hoje não consigo entender. Não consigo discernir o que eles querem, se sim ou não. Mas a gente tem que superar isso daí para olhar para o nosso alvo, que é Cristo, né? E seguir em frente. Por favor, abre em Romanos 11, 36. Quando a gente fala do nosso propósito é viver para glorificar a Deus, tem alguns textos que deixam claro isso daí, né? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Outro texto é Efésios 2:10. Efésios 2:10. Aí. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente canta, né? Tão lindo a gente cantar isso, né? Quando você fala tudo é para Deus, é tudo mesmo, tá? No original tudo é tudo, tá? Não é alguma coisa. Deixa separadinho aquele seu segredo, alguma coisa. Deus sabe o seu segredo. Deus sabe as suas dificuldades. Deus sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, né? Não deixar ninguém nos modificar, né? Lá no pastor Isaac foi falado sobre configuração inicial, né, pastor? Não é isso? Que o evangelho ele nos faz retornar à nossa configuração inicial. Porque nós somos criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. Se fosse possível fazer um DNA de alma, quem fizesse esse DNA identificaria a marca de Deus em nós, porque nós somos feitos do pó, do barro. Ele tocou em nós, Deus tocou, então tem a digital dele em nós, sim ou não? Amém? Porque tudo que ele fez através da palavra. O homem não. O homem foi lá e ele fez, com as próprias mãos. Então ele deixou uma marca indelével, né, em nós. Uma marca que essa marca nunca vai ser apagada. Independente do que a gente faça, a gente tem a marca dele. Amém? Não sei vocês, mas eu fico nervoso. Parece que aqui é maior que o estádio de futebol quando eu olho aqui. Mas me disseram uma vez que é normal sentir isso, né? Na verdade não é normal, né? O normal seria falar com fluência, falar bonitinho, não cometer erro de português, mas é natural da gente, né? Porque a gente fica nervoso. O pastor Vanderlei uma vez falou assim, eu vou te dar um conselho, não fala que está nervoso. Mas eu estou nervoso. Então não tem o que fazer. Na verdade não é nervosismo, né? É uma responsabilidade que a gente tem, né? A gente sente borboletas no estômago, né? A gente tem não é órgão, vamos lá. A gente tem como se fosse aqui, próximo ao coração, uma glândula que se chama timo, de onde vem a palavra íntimo, que é dentro do nosso, bem perto do nosso coração. E ele emite alguns sinais para o coração. E ele também emite sinais para o cérebro.
E é por isso que muitas vezes quando a gente está nervoso ou sente alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é pôr a mão aqui, né? Amém? Eu já estou finalizando, tá? Obrigado por você ter vindo tocar, isso já me deu uma deixa. É bom. O propósito não é sobre nós e nunca vai ser sobre nós, mas sobre Cristo em nós. É viver de tal forma que nossas palavras, atitudes e escolhas apontem para Ele. Não é sobre nós. Não é sobre eu estar aqui em cima falando da palavra de Deus. Não é sobre a Carol estar tocando aqui, dando os melhor dela, né? Mas é sobre Deus. A gente não faz isso para ter reconhecimento. A gente faz isso porque a gente ama a Deus. A gente ama Cristo e quer ser íntimo de Cristo, né? Você imagina João? João tem a honra de ser chamado amado de Cristo, amado de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. Ele foi o único que levou esse nome. Nenhum outro levou esse nome. Outros foram até mais íntimos que João e não levaram esse nome. E o que mais a gente quer é ser íntimo de Deus, né? Ter um relacionamento com Deus. Relacionamento tem a ver com encostar. Não sei se você sabe, quando a gente fala assim, vou relar em você, é relacionamento, é encostar um no outro. Você está relando, você está criando relacionamento com a pessoa. Amém? Não sei se para você está legal, mas para mim está difícil. Vamos lá. O propósito não é sobre nós, mas sobre Cristo em nós. É viver de tal forma que nossas palavras, atitudes e escolhas apontem para Ele. Toda vez que a gente fala palavras, atitudes e escolhas, tem a ver com decisão. Toda escolha, ela vem de uma decisão que a gente toma. E eu não sei você, mas eu me lembro o dia que eu decidi aceitar Cristo. A gente fala decidir aceitar Cristo, na verdade é se entregar a Cristo e Ele nos aceitar, né? A gente fala da forma incorreta, mas é o que é usado hoje em dia, a gente acostumou-se, né? Voltando aos 3 pontos, identidade é lembrar-se diariamente de quem você é em Cristo. Eu sei que às vezes o dia a dia, o seu trabalho, a igreja, você às vezes esquece de quem você é em Cristo, que você é filho amado, que você é nação santa, povo escolhido, povo adquirido. Tem uma tradução que fala povo adquirido, é povo comprado. Comprado pelo quê? Não por dinheiro, é comprado por sangue. Qual sangue? O meu, o seu? Não. O sangue de Jesus na cruz. Ele morreu por mim e por você. Morreu pelo seu vizinho, morreu por aquele cara que está lá na clínica, pelo aquele rapaz que está na cadeia. Ele morreu por todos nós. Mas nem todos reconhecem Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Amém? Identidade é lembrar-se diariamente de quem você é em Cristo. Sobre entrega, ore entregando seus planos e desejos ao Senhor. É difícil, né? Chegar para Deus e falar, Senhor, eu quero melhorar. Só que você não está fazendo nada. Você continua tendo as mesmas atitudes e quer um resultado diferente. É a mesma coisa você jogar, falando de futebol, você jogar com um time recuado e querer fazer gol, não vai. Você tem que jogar para frente. Ou você que não quer tomar gol, você jogar com 5 atacantes. Para quem entende futebol, vai ver que é loucura. E é loucura. O evangelho é loucura. Loucura para os homens, não para nós. Não é isso que está escrito na Bíblia? O evangelho é loucura para os homens, mas não para nós. A respeito de propósito, não sei se você já se perguntou alguma vez, né? O que eu tenho feito para glorificar o nome de Deus? Muitos hoje em dia não querem nem saber de glorificar a Deus. As ações e atitudes que a pessoa toma, na verdade, envergonham a Deus, envergonham o Evangelho, envergonham a Cristo. E a gente tem que parar com isso, sabe? Parar de agir como nécios, como pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas ignorantes, não porque a gente entende ignorante como pessoa chúcara, pessoa que tem algum tipo de deficiência quanto à mentalidade, e não é. Na verdade, quando fala ignorante, é de ignorar aquele assunto, a pessoa ignora aquele assunto, e muitas vezes a gente ignora Cristo. Você consegue se imaginar ignorando o Senhor dos céus? O homem que pôs, um Deus que pôs limites nos mares e oceanos, um Deus que chama todas as estrelas por nome, conhece cada uma delas.
Amém? No livro de Jó, Jó questiona Deus. Jó vai passando por tudo que tem feito. Os amigos dele vão lá e começam a falar com ele. E daí, num certo momento, Jó começa a questionar Deus. E Deus olha para ele e fala assim: eu te respondo, mas antes você tem que me responder algumas coisas. E como que Jó vai responder? Jó não tem entendimento daquilo, não tem nem como responder aquilo. Jó não estava em lugar nenhum quando Deus separou a terra do mar, quando colocou limites no mar, no oceano, quando nomeou cada estrela. Amém? Qual que é a nossa identidade? Finalizando. Qual que é a nossa identidade? Nossa identidade é ser filho amado de Deus, filho e filha amada de Deus. Sobre entrega, a nossa submissão total à vontade do Pai. E o nosso propósito é glorificar a Deus em tudo. Tudo que pensamos, tudo que falamos, em tudo que agimos, em tudo que conversamos, em geral, em tudo. Tudo é tudo. Não deixa nada de fora. Para finalizar, eu vou fazer uma oração aqui. Pode ficar de pé, por favor. Acho que deu uns 10 minutos, não? Tá bom. O pastor falou que eu podia ficar até meia-noite. Né, pastor? Feche seus olhos um pouquinho. Desliga os seus sentidos, né? Quando eu falo desligar os sentidos, mais do que fechar os olhos, é focar em Deus, sabe? Muitas vezes a gente tem ouvido tanta coisa. Você pega quando Jesus foi curar e estavam as pessoas lá falando, ele pede para tirar as outras vozes, porque as vozes das outras pessoas não eram importantes, o importante era a voz de Cristo naquele momento para fazer a cura. E a gente tem ouvido tanta coisa, dá ouvido a tanta coisa, que acaba nos moldando, né? A gente acaba se tornando refém daquilo que a gente ouve. E a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que nos cercam, né? Amém? Feche seus olhos, desligue seus sentidos e assuma a sua verdadeira identidade de Deus, entregando e vivendo o verdadeiro propósito de Deus. Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero agradecer-lhe pela rica oportunidade que o Senhor me deu essa noite, Senhor. Peço perdão a Ti, Senhor, se em algum momento falei algo que não seja da Tua vontade, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor me dê discernimento, me dê conhecimento da Tua palavra, Senhor, e que possamos estender cada dia mais a nossa intimidade, Senhor. Agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, cada família aqui representada e cada família dos irmãos que não puderam vir aqui, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos direcionando e nos guiando, Senhor. Sabemos que somos falhos, humanos e imperfeitos, Senhor. Que muitas vezes esquecemos de quem é Ti, Senhor. Esquecemos de quem é Deus, esquecemos de quem é o Senhor Jesus Cristo. Esquecemos do poder que o Espírito Santo tem em nós, Senhor. E nos colocamos à disposição de outras pessoas, Senhor. E não colocamos o que realmente temos, a quem temos que colocar, que é a Ti, Senhor. Apresentamos as nossas dificuldades a Ti, Senhor, apresentamos as nossas tempestades, Senhor, apresentamos tudo aquilo que nos confronta, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que nos conforta, que nos dá direcionamento e que nos ajuda dia a dia, Senhor. Fortalece em nós o nosso amor a Ti, Senhor, que o nosso amor possa ser um amor ágape, Senhor, um amor sacrificial a Ti, Senhor. Que não sejamos meras pessoas numa igreja que não conheçam a Ti, Senhor, que se reúnem só por se reunir, Senhor, como se fosse um clube, Senhor, mas que nós possamos fazer a diferença, Senhor. Para isso fomos chamados, para ser diferentes, Senhor, para ser contrário a tudo aquilo que é falado no mundo, Senhor, porque nós não somos deste mundo. Amém? Amém?